Oi, pessoal, meu nome é Gabi, eu trabalho no PAIS Digital e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o PAIS, como é que funciona o PAIS e o que vocês precisam saber para se prepararem para essa prova. Então, começando aí, né, pelo começo, o que é o PAIS? O PAIS, ele é um processo seletivo exclusivo da UNB e exclusivo para estudantes do ensino médio. Então, como é que funciona o PAIS? Você faz como se fosse um vestibular dividido em 3 etapas. Então, você tem o PAIS 1, 2 e 3. E qual que é a vantagem disso? A vantagem é que você tem menos conteúdo para estudar, certo? Você tem o conteúdo do primeiro ano no PAIS 1, conteúdo do segundo ano no PAIS 2 e conteúdo do terceiro ano no PAIS 3. Só isso já é uma grande vantagem, porque a gente sabe que tem muito conteúdo ao longo do ensino médio, né? Então, se você consegue dividir isso ao longo de 3 anos, isso é excelente porque você tem menos coisas para estudar. Então, essa é uma grande vantagem do PAIS e ainda tem a questão também de que você só vai concorrer com pessoas do ensino médio, diferente do Enem. No Enem, você concorre com o Brasil inteiro, você concorre com estudantes, inclusive, mais experientes, que já saíram do ensino médio, que já fizeram outras provas, que já fizeram outros vestibulares. E no PAIS não é assim. No PAIS, você vai concorrer só com estudantes que estão no mesmo ano que você. Então, o contexto é muito mais parecido e a concorrência é muito mais justa. Então, vamos lá. Agora que a gente já sabe que o PAIS é o melhor caminho para a UNB, pelo menos é o mais fácil, vamos entender o que a gente precisa fazer para se preparar para essa prova final. E aí eu vou começar fazendo uma analogia. Imagina que você vai correr uma corrida, você vai fazer uma corrida. E aí você vai se preparar para essa corrida, mas você não sabe quantos quilômetros você vai correr no dia da corrida, você não sabe onde que vai ser essa corrida, e as outras regras você vai ficar sabendo lá na hora. Você simplesmente vão te deixar lá no lugar da corrida e você vai correr. Qual que é a chance disso dar certo? Nenhuma. Porque uma coisa é você correr uma corrida de 5 quilômetros, outra coisa é você correr uma corrida de 40 quilômetros. Então, o que eu quero dizer com isso? É o que muita gente faz com o PAIS. Deixa para conhecer a prova na semana antes da prova, na véspera. Muito perto da prova, quando já não dá mais tempo de fazer muita coisa. A grande sacada do PAIS é justamente você entender que, por ser uma prova muito específica, o seu estudo também precisa ser muito específico. O que eu quero dizer com isso? Se você vai, por exemplo, fazer redações, não adianta você fazer redação do Enem para treinar para o PAIS. É melhor do que nada, mas assim, você não está treinando para o objetivo final, que é o PAIS. Então tenha clareza desse objetivo, entenda que o PAIS é a opção mais viável, que é o seu objetivo, se for realmente, e se prepare para esse objetivo. Então, se eu estou estudando para o PAIS, eu vou fazer redação do PAIS, eu vou fazer questão do PAIS, eu vou estudar as obras do PAIS. Eu não vou me preocupar com outros vestibulares. Eu posso até me preocupar porque, enfim, tem um pessoal que quer o curso mais concorrido e aí vai fazer diferentes provas de seleção. Mas tem um foco, justamente por isso, porque o PAIS é uma prova específica. Se você ficar estudando por coisas genéricas, provavelmente isso não vai dar certo, ainda mais se você tiver que tirar uma nota mais alta. Então, primeira coisa, entender as regras da prova, entender a prova, o funcionamento dela é o mais importante. Tem muita gente que acha que não, que é as matérias, que você tem que saber tudo de física, química, matemática, você tem que saber sim, mas isso não é o mais importante, não é o que vai te levar até o seu objetivo. Primeiro você tem que entender como é que funciona a prova, depois você vai entender os conteúdos, depois você vai estudar os conteúdos. É essa a lógica que muita gente erra. Então, primeiro, vamos entender a prova, depois a gente passa para os conteúdos, beleza? Então, falando aí um pouquinho sobre a prova, eu vou passar por alguns pontos mais importantes em relação à estrutura do PAIS, mas a gente tem todas essas regras lá no Sobre o PAIS, do PAIS Digital. Então, antes da gente seguir, eu recomendo que todo mundo faça o cadastro na plataforma, se ainda não tiver o cadastro, e aí tem uma seção chamada Sobre o PAIS. Lá a gente tem todas as regras do PAIS, todas divididas de uma forma bem fácil de entender. Aquilo ali é basicamente o edital do PAIS. Então lá você vai encontrar todas as informações em relação à prova, tá bom? Mas eu vou passar aqui por algumas regras que são mais importantes. Começando pela divisão da prova. Então a prova, como é que ela funciona? O PAIS 1 tem 100 itens, o PAIS 2 tem 110 e o PAIS 3 tem 120 itens. Essa prova ela é dividida em duas partes. Você tem a parte de língua estrangeira e você tem a parte das outras matérias. A parte de língua estrangeira, você vai escolher a língua estrangeira que você quer. Então você escolhe entre inglês, francês e espanhol. Tem uma diferença entre essas línguas estrangeiras, eu vou comentar já quando a gente for falar sobre a correção da prova. Mas entendam que se, por exemplo, você escolheu inglês no PAIS 1 e aí não foi legal, você não conseguiu uma boa nota, não foi bom. Você pode mudar essa opção no PAIS 2 e no PAIS 3. Então você tem essa flexibilidade. Outra coisa, todas as provas possuem uma redação também.
Então, essa redação, muita gente acha que é só dissertativa argumentativa, mas não é. Existem outros tipos textuais que já foram cobrados no PAS e que podem ser cobrados de vocês. Lá no PAS Digital também, lá na parte de redação, a gente explica direitinho todos os tipos textuais e o que já caiu, o que não caiu, o que pode ser cobrado de vocês. Agora, e a prova, né? Como é que funciona essa prova? Quais são as principais coisas que a gente tem que saber? Primeira delas, tipo de questão, tá bom? No PAS a gente tem 4 tipos de questão. Temos as questões tipo A, B, C e D. O que é uma questão tipo A? É uma questão em que você tem que julgar, você tem que considerar ela certa ou errada, tá bom? A maioria das questões são questões tipo A. Nesse tipo de questão, tem que ter muito cuidado porque existe um fator de correção. O que é isso? Para cada questão que eu erro, eu perco uma questão que eu acerto. Então, nas questões tipo A, não vale a pena chutar. Se eu não faço a menor ideia da resposta, não vale a pena chutar, porque eu posso perder ponto, beleza? Essas questões tem que ter cuidado, vale a pena fazer provas antigas para ver se você é uma pessoa que consegue chutar mais ou não. No meu caso, por exemplo, eu era a pessoa que não chutava, porque sempre que eu inventava de chutar em algum simulado, eu tinha uma nota muito baixa. E aí, quando eu deixava para marcar realmente só as questões que eu sabia, que eu tinha certeza, a minha nota subia mais. Então, assim, pra mim, a minha estratégia era não chutar, mas tem gente que se dá super bem chutando. Então, façam provas antigas, façam simulados, de novo, simulados do PAS. Não adianta você fazer um simulado do Enem pra treinar pro PAS, isso não é válido, tá bom? Façam provas antigas pra testarem, pra ver se pra você funciona mais chutar ou não chutar, beleza? Essas são as questões tipo A. Questões tipo B. São questões em que você tem que marcar um número como resposta. Então, provavelmente você vai fazer algum cálculo e vai chegar numa resposta numérica. E aí tem que ter só um cuidado com essa questão, porque se você encontra, por exemplo, a resposta 12, você não pode marcar 12 direto, você tem que marcar 0, 12. Tem que marcar centena, dezena e unidade, beleza? A questão tipo B, ela não tem fator de correção. Então, se você errar, você não vai perder ponto. E se você acertar, você ganha 2. Ela tem peso 2, tá bom? Não é 2 pontos, tá? Ela tem peso 2. Mas vale a pena você chutar se você não souber a resposta. Então, eu não sei calcular isso aqui. Beleza, chuta um número, seu número da sorte, vai dar certo. Tá bom? Então, questão tipo B, pode chutar sem medo. Questão tipo C, o que é uma questão tipo C? É uma questão em que você tem que marcar uma alternativa. Então, tem lá a alternativa A, B, C e D. Aí ele pode pedir para você marcar a questão correta ou a incorreta, depende do enunciado. Mas, basicamente, você tem que escolher entre 4 alternativas e marcar uma só. E aí, o que acontece? Nesse tipo de questão, existe um fator de correção que é menor do que o fator de correção da tipo A e também tem peso 2, igual a questão tipo B. Só que, se você, por exemplo, está em dúvida entre 2 alternativas, eu estou em dúvida entre a letra A e a letra C, vale a pena você marcar porque ela tem peso 2. Agora, se eu não sei a resposta, não sei se é A, B, C ou D, não marca, porque ela também tem um fator de correção, é 0,67, tá? 0,67x. Mas é um fator de correção que pode ser considerado. Então, se não faz a menor ideia, não marca também, beleza? Essa é a questão tipo C. Questões tipo D. O que é uma questão tipo D? Ela é uma questão em que você tem que escrever alguma coisa. É uma questão aberta, discursiva, né? Então, pode ser um gráfico, tem questão que já caiu de interpretação, tinha um texto, você tinha que ler o texto, interpretar, escrever alguma coisa sobre ele. Já caíram várias matérias, já caiu questão de geografia tipo D. Então, assim, é uma questão em que você vai ter que escrever alguma coisa. Nesse tipo de questão, é muito importante que vocês façam alguma coisa, porque ela tem peso 3 e ela não tem fator de correção. Então, se você errar, você não vai perder ponto. O máximo que vai acontecer é você ficar com 0. Mas vale a pena você sempre fazer ela de qualquer jeito. Então, vamos supor que ele pediu um gráfico. Não sei que gráfico é esse. Desenha qualquer gráfico, faz qualquer coisa. Vai que você acerta, sei lá, algum ponto desse gráfico, alguma coisa. Então, não deixem de fazer as questões tipo D, tá bom? Então, só pra gente recapitular. Questão tipo B e tipo D, vale a pena chutar, mesmo se não fizer nenhuma ideia da resposta. Questão tipo A, tem que ter muito cuidado para chutar. E questão tipo C, vale a pena você chutar se você tiver em dúvida entre 2 alternativas, ok? Na prova, tem muita gente que fica em dúvida nisso. Como é que eu vou saber que tipo de questão que é essa? Lá no enunciado, ele vai falar para você, se é para você julgar. Se for para julgar, é questão tipo A. Ele vai falar as questões tipo B, as questões tipo D e as questões tipo C. Então, na própria prova, o pai já vai indicar para você. E no seu cartão de resposta também você vai saber, porque lá vai ter
ou as bolinhas para você marcar certo e errado, ou então o espaço do número, enfim. Você vai saber porque lá no seu cartão de resposta vai ter direitinho o que você tem que fazer. Mas a prova fala para vocês, tá bom? Pra quem tá um pouco inseguro, principalmente galera do PAS 1 que nunca fez a prova, vale a pena vocês fazerem simulados até para ir se acostumando com essa dinâmica do PAS, tá bom? Então esses são os tipos de questões. Agora vamos falar sobre os critérios de eliminação do PAS. Então, primeiro critério de eliminação, o mais crítico, eu tive alguns amigos que foram eliminados por conta disso, então isso é muito sério, tá? Muita gente não sabe disso. Você não pode zerar ou negativar a parte de língua estrangeira no PAS 3, ok? Então, é muito importante que vocês analisem a língua estrangeira que vocês escolheram no PAS 1 e no PAS 2, porque se você, por exemplo, tem muita gente que escolhe inglês, mas nunca testou uma prova de espanhol antes, nunca nem olhou a prova de espanhol. E aí a gente tem essa impressão de que a gente faz aula de inglês, então o inglês deve ser mais fácil. Olha espanhol também, porque pode ser que espanhol te surpreenda. Eu pessoalmente acho a prova de espanhol mais fácil em termos de interpretação, tá bom? Nunca fiz nada de espanhol, nunca fiz aula, mas eu achava a interpretação da prova mais fácil, treinei pra fazer espanhol e fiz espanhol e deu super certo. Agora, se você tira uma nota inferior a 0, se você negativa ou zera a parte de língua estrangeira no terceiro ano, você tá eliminado do PAS. Então tem que ter muito cuidado com essa parte, tá bom? Então treinem nos simulados, vejam qual é a língua estrangeira que vocês conseguem se adaptar melhor para fazer na prova. Outro critério é a redação. Então, a soma das notas da redação com os pesos de cada ano, no final, ela tem que ser maior do que 20. Então, se você tira notas muito baixas na redação, você pode ser eliminado no PAS também. Então, assim, não é pra desesperar. Eu tirei 2 no PAS 1, meu Deus, e agora? Não se desespere, você pode recuperar no PAS 2 e no PAS 3, mas tem que ter cuidado com a redação, tem que ter um certo cuidado ali com a redação na hora de fazer, porque você tem que ter nota suficiente no final também, tá bom? Então, cuidado com a redação. E também tem o outro critério, que é você faltar a prova do PAS 2 ou do PAS 3. Então, por exemplo, vamos supor que você está no segundo ano e você não fez o PAS 1. Você pode fazer o PAS 2 e o PAS 3. Inclusive, os pesos do PAS 2 e do PAS 3 são maiores. Então, no PAS 1 você tem peso 1, no PAS 2 você tem peso 2, no PAS 3 você tem peso 3. O que isso quer dizer? Que no final de tudo, no final do PAS, de todo o processo, a sua nota do PAS 3 ela é 50% da sua nota final. Então, à medida que você vai evoluindo, que você vai fazendo as provas do PAS, a sua nota vai ficando mais influente no seu argumento final, tá bom? Eu vou explicar isso melhor já já. Mas, basicamente, o que vocês precisam entender disso? Que vale a pena fazer a prova do PAS 2 e 3, mesmo que você não tenha feito a prova do PAS 1. E, se você, por acaso, tiver tirado alguma nota baixa no PAS 1, isso pode não ser um problema, dependendo do curso que você quer. Talvez você consiga passar só com o PAS 2 e 3. Agora, se você não faz o PAS 2 ou não faz o PAS 3, aí já era. Não tem como recuperar essa nota do PAS, você está eliminado, beleza? Esses são os critérios de eliminação do PAS. Então, pessoal, fica aí a dica para vocês. Simulem a nota final, o argumento final, com base em diferentes línguas estrangeiras. Então, peguem a mesma nota e coloquem inglês e espanhol lá no simulador para vocês verem a diferença que faz no argumento final, tá bom? Já vou antecipar para vocês que a gente usa as notas de 2019. Então, em 2019, a opção de língua estrangeira que estava valendo mais pontos era espanhol. Por quê? Porque as pessoas que fizeram espanhol tiveram uma nota mais baixa. Consequentemente, a nota de quem fez espanhol ficou mais alta, tá bom? Então, façam esse teste para vocês verem a diferença que faz lá no final, na pontuação final, beleza? E aí vamos falar então sobre as obras, né? Vamos falar sobre a matriz e sobre as obras. A última parte, talvez uma das mais importantes aí relacionadas ao PAS. O que é essa matriz? Então lá no Sobre o PAS, vocês têm um trechinho lá que é só sobre a matriz. Quem não sabe o que é a matriz, entra lá, dá uma olhada em como é que a matriz funciona e não deixem de ler a matriz, tá bom? A matriz ela é a parte mais importante do PAS, porque é lá que você vai entender tudo que a prova quer saber sobre você. Então, é justamente onde você vai entender o que você tem que estudar. Então, toda aquela questão que eu falei no início, sobre primeiro você entender as regras e depois você estudar os conteúdos, é exatamente a questão da matriz. Então, antes de você tentar estudar um monte de conteúdo, estudar as obras de qualquer jeito, vê o que a matriz quer, porque a matriz é ela que vai te falar, olha, dessa matéria aqui, isso é importante. Dessa obra aqui, isso é importante. Porque se você for estudar tudo, você vai ficar maluco ou maluca. Tem muita coisa. Então, antes de qualquer coisa, vejam a matriz e vejam o que a matriz espera de você. Porque aí você consegue estudar exatamente aquilo que ela quer. Ok? E aí tem a matriz, então, para cada etapa do PAS, matriz do PAS 1, 2 e 3.
Na matriz, você vai ter coisas sobre conteúdos e você também vai ter coisas sobre as obras. Lá no Paz Digital tem uma parte só sobre obras. A gente tem as obras dos 3 anos, todas analisadas para vocês. Então, para quem não tem muito costume de estudar as obras, é uma mão na roda, porque você já tem tudo resumido ali, todos os aspectos que são importantes para você analisar uma obra, tá bom? Tem isso no guia de análise também. A gente recomenda que vocês leiam o guia de análise antes de começarem a analisar as obras, porque lá no guia a gente explica o que cai das obras, o que já caiu sobre as obras, e aí com base nisso vocês conseguem saber o que é importante estudar ou não. Por exemplo, uma coisa que a gente fala muito, tem gente que acaba entrando em alguns aspectos da obra que são coisas muito específicas e que o país nunca cobrou. Então tem gente que fica lá estudando, vou pegar aqui uma obra de exemplo, vou analisar essa obra aqui do Van Gogh. Aí a pessoa vai lá e vê a história da tataravó do Van Gogh, sendo que isso nunca nem caiu. Então assim, em cada obra você tem aspectos que são importantes. Isso tá no guia de análise e isso tá na matriz. Antes de atacar as obras, entenda o que você tem que estudar das obras. Primeira coisa. Segunda coisa, as obras caem muito, então é mais ou menos 30% da prova. É literalmente a diferença entre você tirar 30 e você tirar 60 no PAS. Só obra, tá bom? Então, tem que estudar as obras. E aí tem gente que fica, mas eu tenho que estudar todas as obras? É bom, porque pode ser que a única obra que você não tem estudado caia no PAS e você vai perder alguns itens. Então, se der para estudar todas, sim, estude todas. Tem uma meta por semana para estudar obras, então, sei lá, 5 obras por semana, 3 obras por semana, depende de quando você vai começar a estudar. Então, quanto antes você começar, melhor, porque aí você consegue distribuir essas obras ao longo do tempo. Lá no Paz Digital vocês encontram a lista com todas as obras, tá bom? Na parte de obras, mas é interessante ter essa meta por semana justamente para vocês não ficarem perdidos com tanta coisa. E aí, o aspecto mais importante também que talvez vocês precisem saber sobre as obras. A partir das obras, o PAS cobra muita coisa. Então, até fazendo simulados e provas antigas, vocês vão perceber isso. Tem muito item que ele começa falando da obra e aí depois ele faz uma conexão dessa obra com uma matéria, sei lá, biologia, que não tem... Você acha que não tem nada a ver com a obra, mas o PAS consegue de alguma forma conectar aquilo. Então, as próprias obras, elas já vão dar dicas para vocês de quais conteúdos que vocês vão estudar. Então, um exemplo que fica muito fácil, que muita gente consegue visualizar, é a questão do contexto histórico. Então, se você está estudando uma obra que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, aí aquela obra aconteceu, sei lá, num momento específico e fala de alguma coisa relacionada à Segunda Guerra. Você já sabe que é legal você revisar a Segunda Guerra Mundial, porque provavelmente o PAS vai cobrar tanto coisa sobre aquela obra, como coisas sobre a Segunda Guerra Mundial, que é o contexto histórico dela. E assim com outras matérias também. Então, se você já consegue enxergar essa relação, e se a matriz já fala dessa relação de uma obra com um conteúdo, você já sabe que esse conteúdo tem possibilidades, tem chances reais de cair no PAS, beleza? Então, obras e conteúdo andam juntos, estudem as obras junto com os conteúdos. Nas nossas análises, a gente já deixa esses resuminhos para vocês. Então, se tem uma obra que tem algum conteúdo que se relaciona com ela, a gente já deixa resumido, porque vocês já conseguem fazer tudo de uma vez, já fica mais fácil, beleza? Mas fica aí a grande lição. Obra anda junto com conteúdo. Não estudem as coisas separadas, porque o PAS ele junta tudo, tá bom? O PAS ele não vai cobrar pra você de você uma coisa isolada de outra coisa. As coisas elas se conectam. Mas beleza, como é que eu vou saber como é que funciona essa conexão de conteúdos entre o PAS? Como é que eu vou entender isso na prática? O único jeito é fazendo as provas antigas. Então lá no Paz Digital, a gente tem as últimas provas todas disponíveis, com resolução de questão e também com análise de desempenho do seu simulado. Então, se você faz um simulado pelo Paz Digital, você tem uma análise por matéria, por assunto. Então, eu consigo, por exemplo, ver qual é a matéria que eu preciso estudar mais. Vamos supor que eu errei muito física. Eu posso entrar lá dentro de física, ver quais foram os assuntos e aí depois eu vou lá e estudo esses assuntos. Tem como salvar a lista de questões também, então eu posso salvar a lista das questões que eu errei. E aí depois eu vou estudar essas matérias, volto lá e faço para ver se eu realmente consegui aprender, ver se eu conseguiria aplicar isso no PAS. E aí, outra coisa importantíssima, vejam quais são os conteúdos mais recorrentes no PAS. A gente já viu isso muitas vezes com muitos alunos. Tem aluno que fica se estressando com um conteúdo que não consegue aprender, um conteúdo difícil, e aí depois percebe que esse conteúdo nem cai no PAS, talvez nunca tenha caído. Então, como é que vocês podem ver isso? Lá em provas e questões, em materiais de apoio,
tem a lista das matérias que mais caem no PAS, os conteúdos que mais caem. Olhem essa lista, porque pode ser que algum conteúdo que você não consiga, enfim, não tá conseguindo aprender muito bem, talvez esse conteúdo nem caia e você não precisa ficar se estressando, tá bom? Então, sempre que vocês fizerem um simulado, faz essa análise. Pega as matérias que você mais errou, vê o que você precisa estudar e a partir daí você vai ajustar o seu estudo. E lembrem, sempre estuda o aspecto que cai no PAS. Então, vamos supor, não é porque lei de Newton cai muito que você tem que estudar tudo de lei de Newton. Olha as questões de lei de Newton, como é que já caiu? Qual lei de Newton? Tem a primeira, a segunda? Enfim, o que o PAS mais cobrou? Então, entra nas questões e vê qual aspecto de cada matéria que é mais importante. Porque aí, sim, você consegue ajustar o seu estudo e estudar o que mais cai, beleza? Isso é uma coisa muito importante, porque o que acontece? Muita gente deixa pra fazer o simulado mais perto da prova. Quando a prova estiver chegando, quando estiver faltando um mês, você não vai conseguir fazer esse ajuste, você não vai conseguir fazer as provas antigas todas, né? Talvez você consiga fazer 1 ou 2 simulados, mas você não vai conseguir ter toda essa experiência. Então, lá na plataforma a gente já tem as provas disponíveis e a gente recomenda que vocês comecem a fazer isso quanto antes, porque a ordem é essa. Primeiro você tem que entender o que vai ser cobrado de você e depois você vai estudar os conteúdos. E a maioria das pessoas faz o processo ao contrário, estuda um monte de conteúdo e aí chega lá na hora, tem conteúdo que nem vai cair, nem nunca caiu, e tem conteúdo que a pessoa deixou de estudar porque achou que não era importante, tá bom? Então, passando aí um geral de tudo que a gente viu, primeira coisa que vocês vão fazer: se cadastrar no PAS Digital. A gente também vai enviar para vocês avisos, a gente envia várias coisas por e-mail. Então, começou a inscrição do PAS, abriram as vagas, saiu o resultado, tudo isso a gente avisa para vocês, então façam o cadastro, entrem no Sobre o PAS, vejam as regras da prova, entendam tudo que vocês não entenderam. Eu expliquei algumas coisas mais por alto, mas tem muito detalhezinho que é interessante que vocês saibam. Depois disso, vejam a matriz, comecem a estudar as obras com antecedência, porque a partir das obras você já consegue estudar os conteúdos também. E os simulados, não deixem os simulados para a última hora. Façam as provas e a partir das provas ajustem o estudo de vocês. Então, o que eu preciso estudar a partir desse simulado aqui que eu fiz? Quais são as matérias que eu vou olhar, quais são as matérias que eu vou estudar antes de fazer um próximo simulado. E redação também, não deixem de estudar as redações do PAS, os tipos textuais, porque pode ser que caia algum tipo textual que não seja o dissertativo argumentativo. Beleza, pessoal? Então, a gente fica por aqui. Tem muito conteúdo na plataforma, então vocês vão encontrar muitas dicas por lá também. Sigam a gente no Instagram, porque a gente também posta dicas, avisos, enfim, tem muito conteúdo legal lá também.